Caos e destruição por toda parte. Vidas ficaram de cabeça para baixo com a violência de ondas gigantes que avançaram para o interior por causa da força incontrolável de um tremor nas profundezas do mar. Mas um maremoto não é a única causa dessas ondas assassinas. Algumas décadas atrás, 2 cientistas norte-americanos se depararam com outra força da natureza, capaz de causar ondas com força e altura inimagináveis. Ondas que fariam o tsunami do sul da Ásia parecer pequeno. Em 1953, os geólogos George Palafker e Don Miller vieram trabalhar nesta região remota no sul do Alasca, chamada Lituya Bay. Eles estavam procurando petróleo, mas o que eles descobriram foi um dos maiores segredos da natureza. Não encontramos petróleo em Lituya Bay, mas o que descobrimos foi algo que acontecia numa escala desastrosa e passamos grande parte do nosso tempo tentando entender. Quando estavam estudando o litoral rochoso, os cientistas notaram algo estranho nas árvores. Uma coisa muito estranha era o fato de que a floresta adulta não se espalhava em toda a extensão da praia. No lugar da floresta adulta, havia grupos de árvores jovens, e a linha onde as árvores de idades diferentes se cruzam, nós chamamos de linha de adaptação. Eles desconfiaram que as árvores que ficavam em cima dessa linha poderiam conter pistas sobre o que havia arrancado os troncos das árvores mais antigas. O começo do crescimento dessa árvore foi muito bom, ela tem ótimos anéis. Mas alguma coisa deve tê-la atingido com muita força aqui nesse lado e deixou uma grande cicatriz. Os geólogos concluíram que a floresta poderia ter sido atingida por uma onda gigante. Mas essa onda teria que ter no mínimo 150 metros de altura. Essa ideia pareceu impossível. Alguma força poderosa que atuou aqui pode ter criado uma onda com pelo menos 150 metros de altura. Isso equivale, digamos, a um prédio de 50 andares. E nós não tínhamos ideia do que poderia ter feito isso. Os cientistas compararam a onda no Alasca com um dos mais destruidores tsunamis nos últimos 100 anos. Ele atingiu o Havaí em 1946, destruindo a cidade de Hilo. 159 pessoas foram mortas. Esse tsunami, como o que atingiu o sul da Ásia, foi provocado por um terremoto. E como no sul da Ásia, toda a destruição foi provocada por ondas que atingiram quase 10 metros de altura. O tamanho dos tsunamis gerados por maremotos é determinado pela intensidade do que os provocaram. Quando um terremoto desloca uma placa no fundo do mar, um dos lados se rompe e sobe. Quando isso acontece, o volume de água é o mesmo que foi deslocado pelo rompimento, criando uma onda na superfície do mar que se transforma em tsunami. Porém, mesmo o terremoto mais forte só desloca cerca de 10 metros, criando uma onda da mesma altura. Os geólogos do Alasca ficaram estupefatos pelo fato da onda que atingiu Lituya Bay ter alcançado 140 metros. Nós não tínhamos ideia do que poderia ter acontecido para criar uma onda do tamanho da que atingiu Lituya Bay. 5 anos depois de se defrontarem com o mistério, eles encontraram a resposta. Ela chegou até eles através de Sonny e Howard Urich, pai e filho, que tinham acabado de passar por uma experiência assustadora na Bahia. Algum movimento no alto chamou a minha atenção. Então eu olhei para lá e o que eu vi parecia uma explosão atômica. Parecia uma muralha de água. Ele me jogou um colete salva-vida e disse: "Filho, comece a rezar." Quando a onda nos atingiu, eu senti que o barco começou a ser arremessado para cima. A corrente da âncora tinha 70 metros e ela começou a cair para fora do barco. Quando a corrente acabou, ela arrebentou como se fosse um barbante.
Depois disso, ficamos soltos e a onda continuava na nossa frente. Fomos arrastados para a praia e para cima das árvores. Eu achei que aquele era o fim. De alguma forma, o barco dos dois passou pela onda e chegou a salvo na baía. Outras pessoas não teriam tido a mesma sorte. Don Miller chegou a Lituya Bay no dia seguinte. Ele filmou estas cenas, mostrando a devastação que a onda criou. Don Miller me escreveu contando sobre a onda inacreditável que havia atingido Lituya Bay. Tinha arrancado as raízes das árvores e tinha chegado a uma altura de 520 metros acima do nível do mar. Isso é mais de meio quilômetro de altura. É uma coisa incrível, muito maior do que qualquer onda de que já se ouviu falar. Desta vez, Miller pôde ver o que ele pensou ter sido a causa da onda. Uma rocha enorme tinha rolado da montanha e caído na água, no coração da baía. O impacto criou a onda gigante. Pela primeira vez, os cientistas perceberam que as ondas gigantes não são causadas apenas por terremotos, mas por uma outra força destruidora: os deslizamentos. Desde então, geólogos em todo o mundo têm estudado como um deslizamento de terra pode causar um tsunami. Os cientistas na Suíça construíram um modelo avançado de uma máquina de onda que permite que eles estudem o impacto de um deslizamento na água. Nós adaptamos o nosso modelo para reproduzir o deslizamento da rocha em Lituya Bay. Aqui em cima temos o gerador de deslizamento representando a montanha de onde a pedra caiu. Na outra ponta temos uma rampa representando o pontal por onde a onda passou. E o que descobrimos quando fizemos a experiência foi fascinante. O que descobrimos explica como uma onda pode alcançar a extraordinária altura de 520 metros. Um deslizamento em alta velocidade desabou na água. A água se deslocou tão depressa que não conseguiu se espalhar e criou uma enorme cavidade, espalhando ainda mais água do que o próprio deslizamento de terra. Isso explica como uma onda consegue ter força suficiente para se deslocar meio quilômetro e levar tudo o que encontra no caminho. Os tsunamis provocados por deslizamentos podem ter tamanho ilimitado. Praticamente, eles podem ser tão grandes quanto as montanhas de onde vieram. E isso significa que quando há um deslizamento, o deslocamento de água também pode ser enorme. Os terremotos podem provocar tsunamis com altura superior a 10 metros. A onda em Lituya Bay foi 14 vezes maior, chegou a quase 140 metros. A possibilidade de forças tão destruidoras levanta uma questão crucial. Pode acontecer outro mega tsunami provocado por deslizamentos? E onde poderia ser? Alguns cientistas acreditam que sabem onde exatamente ele vai acontecer e quem sentirá seus efeitos.